de Assis, dos de Nossa. contos dele. Aí eu olhei assim e falei, caramba. Acho que é por conta da época também. Alexandre, já tá ao vivo? Acho que tá. Tá aparecendo pra gente. Já Já tá tá ao ao vivo, vivo já? pessoal. Já. Então vamos começar, né? A Vamos. Martinha falou que tá indo acompanhar pelo Facebook. Pessoal, boa noite. Eu sou o Paulo Souza, sou mediador do Clube de Leitura Eneida de Moraes. Eu gostaria de agradecer à Fundação Astrogildo Pereira e à Biblioteca Salomão Malina por continuarmos as atividades do Clube de Leitura de forma online, para que o clube não parasse por conta da pandemia. E antes da gente iniciar, eu passar a palavra para a Thalita, que ela é bibliotecária, eu gostaria de pedir uma consideração a todas as pessoas que estão sendo vitimadas por conta da pandemia. A gente já está ultrapassando 65 mil mortes, então acho importante a gente deixar aqui a nossa palavra de conforto e de respeito a todas as famílias que estão perdendo entes queridos por conta dessa doença, né? Acho que a gente não pode começar de outra maneira a não ser estendendo nossas considerações dos nossos afetos aos irmãos brasileiros que estão perdendo parentes. Thalita, por favor, pode falar. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Faço das palavras do Paulo as minhas também. A gente sabe que a situação não está fácil aqui no Brasil, mas enquanto isso a gente vai tocando e vamos promovendo a cultura, a literatura, conforme o que está a nosso alcance, né? A gente está aí com o Clube de Leitura, para quem não conhece, você que está assistindo aí no Facebook ou no YouTube, porque depois a gente vai postar essa live lá no YouTube também da biblioteca. Para você que não conhece, a gente trabalha aí com esse projeto de incentivo à leitura, que é o Clube de Leitura Eneida de Moraes. Então, a gente está, desde agosto do ano passado, trazendo essa oportunidade para as pessoas melhorarem aí o seu hábito de leitura e compartilharem das suas impressões de cada livro que a gente tem proposto nos últimos meses. E eu agradeço ao Paulo também, que está com a gente desde o início. Né? Paulo, obrigada pela parceria de sempre, aprendo muito com você. E aí, para quem não conhece o trabalho do Paulo, é só seguir ele nas redes sociais. Ele é um baita escritor e está sempre trazendo novidades sobre a literatura brasileira e a literatura local também. E é isso. Obrigado. Então, o livro do mês, né, que a gente leu aqui, eu acho que foi até uma atividade do Cosmos, porque a gente não tinha reparado que a gente leu um livro do Machado de Assis no mês do aniversário do Machado de Assis. Então, Exatamente. eu achei bem legal na hora que bateu a coincidência, que eu falei, caramba, acho que foi não intencional, acho que quando a gente viu que o livro ia ser aquele, foi uma grata surpresa, né? A gente leu o livro do Machado no mês do aniversário dele. O livro que a gente leu é uma coletânea de contos, que é o História Sem Data, do Machado de Assis. Ele contém 18 contos. Eu acho que não vai valer a pena a gente 18, porque 10 minutos para conversar sobre isso. Então, eu acho que a gente pode falar, de quem está acompanhando aqui a live pelo Facebook, sobre os contos que mais marcaram. Eu separei alguns para a gente poder conversar. Eu também queria saber da Thalita alguns contos que ela leu e ela também gostou, porque eu acho que a conversa vai ficar mais dinâmica, para a gente não estender tanto a live, não ficar uma coisa tão cansativa. Uma coisa que eu achei curioso do livro, até anotei aqui que eu vou ler, é que ele foi lançado em 1884, né? Sim. E o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que para mim é o livro que eu mais gosto do Machado de Assis, ele foi lançado em 1881. Então, ou seja, o Memórias Póstumas é antes desse livro. Uau. E o Dom Casmurro foi lançado em 1899, foi quase na virada do século. Então, ou seja, a gente leu um livro que está entre ali os dois grandes livros considerados do Machado de Assis. Então, das minhas últimas leituras, eu acho que esse é o livro, assim, falando de literatura, né? É o livro mais antigo que eu li dos últimos tempos, nesse quesito da data. Da data, né? Isso. Não, eu quis trazer essa curiosidade porque às vezes é legal, né, o pessoal saber aonde dentro da carreira do autor o livro foi publicado. Então, se ele está bem entre as duas grandes principais obras do Machado, que é o Memórias Póstumas, que é o livro que eu mais gosto do Machado de Assis, e posteriormente veio o Dom Casmurro.
Thalita, você quer começar com algum ponto que você leu do livro, que você gostou, alguma coisa que você queira comentar? Eu separei Pode ser. algumas coisas aqui, mas a gente pode começar com as suas visões sobre a leitura. Tá bom. A priori, eu achei a leitura um pouco difícil em algumas partes, por conta do estilo do Machado mesmo de escrever, né? A gente já conhece, porque, por exemplo, eu acredito que na minha infância, ensino fundamental, acho, ou no máximo ensino médio, não lembro agora, eu devo ter lido algum livro dele, não vou me lembrar, mas eu já, isso me recordou, né, assim, a forma com que ele escreve. Então, tem muitas palavras que são pouco utilizadas, né, e palavras que às vezes a gente não sabe o significado, mas nada que atrapalhe a fluidez da leitura, né, mas você, às vezes, dá uma embatida ali para entender o sentido da coisa que ele quer explicar. E outra coisa também que eu queria falar é que, assim, eu acho legal essa questão de você ler contos, porque você não fica preso a uma sequência, a não ser que o autor traga isso, né? Mas você pode ler um conto, aí, vai lá para o último conto, por exemplo, volta para o terceiro conto. Então, o legal de você ler um livro que tem uma coletânea, né, de contos, é que você não fica preso ali na cronologia do desenvolver da história. Você pode pegar e ler livremente. Eu acho legal, assim, uma das coisas que eu achei legal ao ler esse livro foi isso. Eu não tinha visto antes que era separado assim, quando eu peguei eu achei legal. Eu acho que isso ajuda a leitura, né? Sim. Muitos contos que eu li, Paulo, eu achei que o final foi muito assim. Eu tenho medo de falar isso, né? Porque é Machado de Assis. Não, é sua opinião como leitora. É, Fala o que você sentiu, sem nenhum problema. sim. Eu achei assim um pouco fraco, assim, não dava aquela coisa. A gente lê alguns contos esperando, a gente cria uma expectativa de um final assim para fechar mesmo, e aí quando vai ver, fecha de uma forma assim muito, sei lá, talvez até sem graça, né? E aí eu fiquei assim um pouco decepcionada com isso, mas é a nossa experiência, né? Cada um com sua experiência assim, na leitura, essa foi a minha. Mas assim, disso eu separei 2 contos. Um que eu gostei muito, que vou começar por ele, né? Vamos começar pelo aquilo que a gente acha bom. É o Só conto. antes de você falar, Pode falar. rapidinho, que aqui no Facebook dá uma boa noite pro Amor Brito, Arnor Brito, desculpa, que ele O tá dando aqui Arnoldo. boa noite. E também aqui a Martinha, que ela comentou, muito bom alguém dizer que Memórias Póstumas é ainda melhor que Dom Casmurro. Obrigado, Carminha, a gente faz parte desse clube. Desculpa te cortar, Thalita, é que eu tô Não, aqui não tem mediando para problema. o pessoal ir É comentando na live, eu vou trazendo aqui as falas deles. Agora pode legal. voltar. Também quero dar bem-vindo ao Arnaud. O Arnaud sempre está com a gente na biblioteca, né? Quando a biblioteca está aberta, ele sempre aparece por lá. E a Martinha também, que é uma das clubistas aí mais assíduas. Obrigada Saudades. pela participação de vocês. Pois é, então, eu vou dar uma lida aqui rapidinho no resumo que eu fiz. Para quem não leu o livro, né? Nesse conto, especificamente, que eu gostei, que é Uma Senhora. Cadê? Deixa eu verificar aqui só um momentinho. Para quem não sabe, esse conto, Uma Senhora, Machado, ele narra a história de Dona Camila, que é uma jovem mulher que já tem uma filha, e é Dona Camila é uma senhora que tem dificuldade em aceitar a velhice, né? E aí ela também age de uma forma assim, querendo manipular a filha dela o tempo todo, infantilizando, não deixando a menina amadurecer. E chega num ponto que a Dona Camila chega até a competir com a própria filha, né? Na questão da juventude, da beleza e tudo mais. E aí, no decorrer da narrativa, você percebe que o Machado de Assis ele pontua algumas questões, como, por exemplo, a perfeição, né? Que é a busca incansável pela beleza. Acredito que ele trouxe isso porque naquela época
já se tinha isso naturalmente, né, entre as mulheres. Hoje, eu vou dizer que, de uma forma mais exponencial, tem muito disso, né, ainda mais os brasileiros, que tem essa cultura mais da imagem, da valorização da imagem. Que mais também que o Machado de Assis trouxe com esse conto? A questão da mãe manipular a filha, né? A transformação do homem no objeto, né? Então, a mãe manipulando a filha ali o tempo todo. Nos romances que a filha tentava ter, a mãe sempre metia o dedo, dava sua opinião, e no final ela queria impedir a própria filha de seguir o seu caminho, né? Então, a gente vê uma pessoa mal resolvida se projetando em outra e trazendo, né, essa questão da inveja, da competitividade. E eu achei interessante esse conto porque ele me chama a atenção porque é uma realidade que a gente vê nos relacionamentos, né? Sim. Eu achei chato, assim, essa questão de pensar, poxa, entre mãe e filha, né? Eu particularmente não conheço, assim, agora algum parente ou alguma situação assim parecida. Mas eu achei assim, meio pesado, né? A mãe se comparar à filha e se sentir superior à filha e tudo mais. Mas é uma realidade, acontece, né? Eu acho que E todos os contos nesse livro, o Machado ele pega alguma coisa assim uma crítica social de como a gente se comporta em sociedade e ele dá aquelas alfinetadas, né? Eu senti muito isso nesses contos. sim, eu acho que era uma forma de ele manifestar ali o ponto de vista dele. E aí até que assim na capa aqui do livro, na contracapa, né? Fala que o Machado ele traz essa questão da hipocrisia humana, né? Nos contos, nessa reunião de contos. Em alguns contos eu tentei achar esse quê, sabe, da hipocrisia, eu não achei. Aí eu li de novo e reli, mas enfim, eu acredito que é uma forma, né, do escritor trazer essa crítica, como você disse mesmo, né? E deixa eu ver o que Você mais. falando dessa questão da Tá. hipocrisia, eu até separei um conto falando sobre a hipocrisia que tem constante no livro. Sim, legal. Só reafirmando ao pessoal que está acompanhando a gente aqui na live, galera, vocês fiquem à vontade para comentar o que vocês quiserem. Na medida que vocês forem comentando, eu vou lendo aqui os comentários. Não se preocupem em comentar ou interromper a minha fala ou a fala da Thalita. A gente está aqui, a gente sabe que a gente pode ser interrompido para poder ler alguma mensagem de vocês. O livro aqui, o conto, né, o conto que eu separei é o Galeria Póstuma, que ele retrata a história do rapaz, né, que o tio dele faleceu, e o tio dele era super benquisto na sociedade. O tio dele arrumou emprego para um, arrumou casamento para outro, arrumou dinheiro para outro, arrumou não sei o que para outra pessoa. E no velório dele, todas essas pessoas foram muito felizes, porque falavam que ele era um cara super bem relacionado, que não sei o quê. E o sobrinho dele acaba encontrando um diário dele, né, do tio que faleceu. E nesse diário o tio vai fazendo comentários super maldosos das pessoas que ele ajudou. Falando, Sim, fulano eu emprestei dinheiro, mas ele é um canastrão. Fulano arrumou uma esposa, mas ele é muito covarde, precisou da minha ajuda para poder arrumar uma esposa, não sei o quê. Então, eu acho que isso é muita hipocrisia do personagem, né? Pela sociedade, ele se apresenta como uma pessoa magnânima, que está ali para ajudar todo mundo, mas na hora que ele está no íntimo dele, ele joga para fora todo aquele veneno, né? Chega, tem que limpar sim, assim, o canto da boca depois que ele sai. exatamente. Eu também achei interessante esse conto. Achei bem Não, curioso, na verdade. eu achei bem curioso. Boa noite ao Martson Soares, que acabou de chegar aqui na live. Martson, fica à vontade para comentar o que você quiser sobre o Machado de Assis. Se você tiver lido a obra, por favor, comenta junto com a gente através dos comentários. E aí, Thalita, qual foi o próximo conto que você quer comentar? O Conto Alexandrino. Não sei se você vai lembrar dele. Então, para quem não Ah, eu leu, sei qual que é. É o dos cientistas, né? isso, os filósofos Os também. filósofos, isso. Deixa eu ver se eu vou conseguir ser sucinta aqui na explicação. No caso, esse conto, para quem não leu, né, e depois tiver curiosidade, ele conta a história de dois filósofos que querem provar que as essências humanas elas se encontram
nos bichos. E aí eles começam a discutir isso. Então, por exemplo, a essência de ladrão, eles falam, né? Você encontra no rato. Então, você bebe o sangue do rato e você se torna um ladrão. E aí, no caso, no conto aconteceu isso mesmo, né? Eles dissecavam os ratos para comprovar suas teorias e botar a prova as experiências, né? E eles tomam o sangue do rato, né? Para virarem ladrões. Ladrões. Isso. E aí, assim, eu acredito que o Machado, ele coloca essa questão, assim, do homem usar o rato, sabe, para provar alguma coisa, a exploração mesmo do homem como um animal, né? Eu acho que ele pode ter tido essa intenção de escrever isso, quando ele trouxe esse conto. E aí, no final, também eu achei curioso, porque eu acho que esse conto ele é dividido em várias partes, não é, Paulo? Se eu não me engano. Eu acho que eles são 3 partes, Sim, né? 3 É partes. igual o primeiro conto, o da Igreja do Diabo, Sim. separado em algumas partes. Isso. Então, em dado momento, de alguma dessas partes aí dos contos, o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Então, os 2 filósofos que estavam lá atrás, dissecando os ratinhos, enfim, beberam o sangue do rato. Aí eles viram as vítimas nessa situação, né? Porque eles são presos, parece, né? Eles são presos e aí eles são dissecados também, né? Eles acabam numa situação muito semelhante à dos ratos. E aí Sim. é a crítica, né, que Machado traz dessa questão de, no final, quem é realmente humano, né? Se todos os seres humanos são humanos. Eu achei isso fantástico. Então, eu acho que é um conto que leva essa reflexão. E aí entra aí quem é mais assim ativista dessa questão dos direitos dos animais. Dá para fazer um pano de fundo também, né, Paulo? Porque, Sim. enfim, dá para pegar esse conto e apoiar mesmo essa questão, né? Aí eu achei legal por isso. Você falando sobre essa questão de ser humano, eu vou até falar sobre o conto da Igreja do Diabo, que é o primeiro conto do livro, né? E é um dos Que o mais diabo, famosos. que é um dos mais famosos, que o diabo é realmente isso, ele achando que ao criar uma igreja dele na Terra, ele vai conseguir combater Cristo, né? Combater Deus. E aí, num primeiro momento, ele até tem uma certa vantagem, né? Porque todo mundo vai para a igreja dele, todo mundo quer ser ganancioso, todo mundo quer comer, todo mundo quer ter uma vida cheia de luxúria, que não sei o quê. Só que aí, na medida do tempo, as pessoas vão começando a praticar boas ações, escondidas da igreja, né? Que é o que acontece hoje. As pessoas vão para a igreja, mas cometem crimes escondidos da visão religiosa. E aí ele vai Sim. todo choroso como é que se diz, para Deus reclamar, poxa, eu criei minha igreja ensina os 7 pecados capitais, agora as pessoas estão fazendo boas ações por trás. Aí Deus fala, essa é a razão do ser humano. O ser humano não tem um posicionamento certo, né? Sim, É bem sim, é louco. verdade. É bem legal também. Eu gostei desse conto também, porque traz essa outra visão, né? Que o problema não é no diabo ou no caminho lá, certo ou errado. É o ser humano que escolhe, né? É o ser humano. Eu acho que, sinceramente, o Machado de Assis estava meio revoltado naquela época. Escreveu essas coisas. A Martinha acabou de comentar aqui, Thalita. Ela falou: eu é que não quero saber o que pensa de mim algum meu benfeitor. Interessante. Será que ela falou isso baseado em algum desses contos? Foi isso, Martinha? Pois Comenta aí pra é. gente. Comenta aí, Martinha, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que você está tentando passar para a gente. Sim. Um conto. Se tem algum outro conto, Thalita, que você gostaria de falar com a gente? Assim, deixa eu ver. Eu acho que esses que você falou, esses 2 que você trouxe foram assim, os mais legais também. Mas teve alguns, Paulo, que eu não entendi. Teve um. Deixa eu ver aqui, tá uma olhada. Vai que você entendeu, né? E eu não entendi. Capítulo dos chapéus. É quando
o pai pede para a filha, para falar com o esposo da filha, né? Com o genro dele, para trocar de chapéu. Aí, beleza. Aí ela vai lá, aí tem toda aquela história que ele não consegue, no caso, o marido dessa mulher, né? Eu não lembro mais se eles colocam o nome no personagem. Acredito que sim, mas é porque eu Não, não vou esse não lembrar. tem. Não Que eu me tem, né? lembre, não tem. É, que eu me lembre, não. E aí vai lá a mulher tenta persuadir o marido para ele não usar mais aquele chapéu. Aí a mulher, aí, enfim, faz todo aquele alarde todo. Só que, tipo assim, no final eu não entendi. Sério, eu não consegui fazer o link, assim. Eu achei legal o desenvolvimento da história, porque faz um sentido. Mas chegou no final, eu buguei. Foi isso. Assim, pelo que eu entendi, ele faz uma crítica mais à questão do que a aparência é em referência ao que a pessoa realmente tem. Né? Que ele fala, não interessa o título dele, não interessa o que ele trabalha, o chapéu dele é muito baixo, o chapéu dele não dá a imponência que ele precisa para poder estar Ah, aonde ele está na sociedade. Pelo menos essa frase me marcou muito, dele falando que ele se reúne com outros homens de chapéus altos, né? Só que o chapéu uhum. dele é muito baixo. Então, pelo que eu, Ah, legal. pelo que eu entendi, eu acho que é mais essa questão assim, você tem que aparentar algo, independente do que você Entendi. seja. Você tem que ter uma imagem que aparente algo. A Martinha comentou aqui, Thalita, ela falou que essa questão dela não querer saber o que pensa dela algum benfeitor é sobre o sobrinho que lê as cartas do tio, que ajudava todo Ah, mundo e tinha uma... sim. Agora eu fiz o link aqui, Martinha, porque eu fiquei meio perdido, não vou mentir, não. É legal essa cena, né? Porque quando ele começa a ler o que o tio escrevia dele, ele fica chocado. É, Achei não, legal. e o final do conto, para mim, o final desse conto é o segundo melhor. O melhor final que eu acho é um de outro conto que eu vou comentar, mas o final desse conto é muito bom, porque os amigos querem ler o Diário do Morto, os familiares vão na casa dele para ler o Diário do Morto, e o sobrinho distrata todo mundo, não trata as pessoas bem dentro da casa, para que ninguém Sim, leia. E aí as pessoas saem da casa reclamando: nossa, o cara morreu e o sobrinho não tá dando, tipo assim, honrando a memória do tio porque o tio era uma pessoa bem relacionada. Sendo que ele estava protegendo as pessoas de uma opinião que poderia machucar elas. Olha só sim, é como é verdade. que é a visão. Para mim, esse final foi um dos melhores. Só perde para um outro ponto aqui. Aham. Mas aí, você falando isso, então dá a entender que. Peraí, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Que o sobrinho já tinha lido, então, a descrição lá que o tio dele falava das outras pessoas, é isso? Ele já Sim, sabia, né? isso. Ah, é. Ele o Ah, conto ele entendi. desenvolve assim: ele e alguns amigos do tio falecido encontram esses diários e eles começam a ler. Só que os amigos precisam voltar para casa deles, porque já está de noite, não sei o quê. Só que o sobrinho fica em casa lendo. E durante a Uhum. madrugada, Ah, é ele verdade. vai, ele vai lendo o que o tio dele achava de verdade das outras pessoas. E aí, no outro dia, os amigos soltaram a boca, né? Falando assim: ah, vocês têm que ir lá, porque fofoca, né? O ser humano é. E aí É, foram esses amigos que sabiam do diário, foram outras pessoas e familiares. E aí, para as pessoas não se magoarem e não sujarem a imagem do tio dele, o sobrinho distrata todo mundo para que ninguém leia as cartas, né, os diários. caramba. E aí a É. gente fica naquele sentimento dúbio. O cara tá agindo para as pessoas não ficarem com raiva do morto, mas as pessoas ficam com raiva dele porque ele não deixou elas lerem o diário do morto. Verdade. Foi muito inteligente a construção, né, desse conto. Foi bem Sim, legal. esse conto para mim foi um dos melhores. Dá até de ficar pensando, será que as pessoas fazem isso? Será que elas têm diários e escrevem sobre a gente, sobre os conhecidos, né? Assim, era um costume também essa questão do diário, né? Antigamente, acho que tinha muito disso. É, Hoje a gente usa as plataformas. Claro que não para ficar falando o que a gente acha das pessoas de forma direta, né? é. Mas ia ser um Eu tenho o problema. costume de escrever cartas para mim mesmo. Eu tenho uma Uau, que pasta aqui no legal. meu computador que eu tenho várias cartas que eu vou escrevendo assim sobre pensamentos que eu tenho. Eu falo, eu me trato na terceira pessoa. É como se eu estivesse escrevendo para mim mesmo. E Poxa, aí tem carta que eu tô me bacana. xingando porque eu fiz alguma besteira, tem carta que eu tô me elogiando porque eu acho que eu acertei em alguma coisa. E aí eu tenho Que esse costume. engraçado. Não, Quem depois sabe que essas cartas aí não viram depois um. Claro, não
não você expondo muito da sua personalidade, né? Não, não, Mas não, quem sabe não vira lá para frente alguma coisa assim, alguma obra que você possa compartilhar. não, Ia pelo ser amor de legal. Deus, só se eu morrer. Por favor, se alguém achar essas cartas, por favor, publiquem só depois que eu morrer. Eu não quero estar aqui para ver repercussão de nada. Legal. O Pedro Lima está aqui comentando parabéns. Obrigado você, Pedro, por estar acompanhando a gente aqui no Clube de Leitura. O clube aqui é um Ah, que somatório de legal. todo mundo. Todos nós merecemos esse parabéns, até você. Obrigado. Que legal. Estamos tendo participações aí, né? Sim, não, tá bem legal. Um outro conto aqui que foi o que para mim foi o melhor, Sim. foi o último capítulo. As Que academias ele de é... Sião. Oi? As academias de Sião? Não, último capítulo. Ah, É tá. o nome do conto. Que ele conta que ele é Ah, uma carta de um sim. suicida. E aí o suicida vai falando sobre todas as coisas e ele descobre que a mulher dele estava traindo Achei ele com o pesado. sócio dele. E aí ele vai trazendo umas reflexões muito boas sobre essa questão de você pensar que conhece uma pessoa que convive com você diariamente e do nada você descobrir que essa pessoa é completamente diferente de tudo aquilo que você conviveu com ela durante anos. Eu achei esse conto muito bom. E o final dele, que ele pega e fala: a minha fortuna vai ficar só para comprar sapato para os pobres, eu achei sensacional, porque eu falei: caramba, o cara ainda deu uma. Antes de se matar, ainda deu uma cartada falando: não, minha fortuna não vai ficar para ninguém, que gaste tudo comprando sapatos para os pobres. Porque ele viu Não, um cara andando na rua e esse cara estava feliz porque estava com sapatos novos. Ele falou: vou levar essa felicidade para todo sim. mundo. Esse conto, Eu para mim, foi achei, realmente. Eu achei legal a forma com que ele foi escrevendo também as coisas. E quando você depara, assim, com essa questão do suicídio, né? Aí quando eu comecei a ler o conto, eu falei, aí eu li ele muito rápido também, porque você fica curioso, né? Aí eu também É, achei triste, assim, algumas coisas que ele foi pontuando. Essa questão do sapato eu achei também interessante, porque ele vê uma pessoa olhando para baixo porque estava ali feliz com seu sapato novo, né? É bem legal mesmo esse conto, realmente. é, para mim, esse e o do sobrinho que lê as cartas do tio morto, para mim, são os melhores do livro. Legal. Foram os que eu mais Sim. gostei de ler. Aí, como todo livro de contos, tem uns contos que a gente não se sente muita afinidade, tem outros que a gente fica meio perdido no que o autor está querendo levar. Isso tudo faz parte Sim. da experiência de se ler um livro de contos, né? É Aham. muito difícil a gente pegar um livro de contos e olhar assim e falar: nossa, todos os contos desse livro são excelentes. Podem ser Sim. excelentes para as outras pessoas. A leitura é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes o que é bom Sim. para mim não é bom para outra pessoa. O bom de a gente poder compartilhar aqui é isso. Sim, legal. E aí, lendo esses contos, também eu lembrei da nossa experiência de ler os contos do Glauber Ferreira, né? Que no caso dele são mini contos. Aí eu fiquei lembrando assim Isso. dessa mesma sensação, sabe, de você pegar um texto que tem o tempo do acontecimento ali temporal reduzido, com poucos personagens. Então, assim, é bem legal mesmo esse gênero narrativo, né? É assim que eu posso falar, é um gênero narrativo, né, Paulo? Sim, pode falar, não tem problema não. E aí eu achei legal, assim, quando eu era mais jovem, nossa, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler crônicas, né? E aí eu até preciso voltar a ler para eu sentir a diferença, porque a questão das as crônicas para o conto, eu sinto que tem a semelhança na questão do tamanho, né? Do texto, É, enfim. a, a diferença maior é que a crônica ela é focada numa situação única, né? Então a crônica vai falar sobre um cara tomando café da manhã dele. Então está falando sobre aquela situação daquele tempo único. O conto ele já tem um desenvolvimento um pouquinho maior. Ele consegue é igual a esse do sobrinho que lê as cartas. Existe o tempo em que ele lê as cartas, existe o tempo que as pessoas vão visitar ele. Então ele tem um desenvolvimento um pouco maior dessa questão Uhum. temporal. A crônica é focada no acontecimento Ah, ali legal. momentâneo, entendeu? Que aí eu acho Poxa, que crônica tem até a questão do nome, né? Que crônica vem do deus Cronos, que é o deus do tempo. Então você está separando uma parte do tempo para poder dar a exemplificação dela ali focado.
Interessante. Não É, sabia essa característica. Legal. não, É isso é aí. bem divertido. Escrever é bem legal, estudar essas coisas. Tem mais algum conto que você quer comentar, Thalita, que você leu e gostou, para a gente poder estar compartilhando? Olha, não, de que eu gostei, não. Teve um que eu não gostei, que eu achei assim, sem sentido, Primas de Sapucaia. Eu também não gostei desse. Sinceramente, eu cheguei a ficar lendo em voz alta, andando, para me concentrar, porque eu não estava conseguindo entrar na história. Aí eu quase que desisti de ler o conto todo, mas eu li ele todo, mas mesmo assim não entendi nada do que o Esse, Machado quis dizer, né? Mas esse também faz eu parte, fiquei meio perdido. Um outro que eu também sim. fiquei meio perdido foi o. Cadê? O Anedota Pecuniária. Eu já ia falar dele. Nossa, Que eu li esse conto 2 vezes para me poder entender que o cara estava vendendo a sobrinha dele, porque eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Eu acho que era tanta sim. coisa ali ele explicando ao mesmo tempo que eu falei, gente, o que está acontecendo com esse conto? Meu Deus. Ele começa falando que ele tem como se fosse uma ambição por dinheiro, né? Aí vai É, e se aprofunda na parte assim, da necessidade que ele tinha de ser pai, né? Dele sentir essa questão da paternidade. Aí adota a primeira sobrinha. E aí, enfim, acontece toda aquela história que nessa parte eu achei legal, sabe? Tipo, beleza, você vai entendendo ali que ele tem esse afeto pela sobrinha, a sobrinha corresponde a ele, mas chega no momento que a sobrinha vai casar com um amigo, acho que é o melhor amigo dele, né, se eu não me engano. Aí depois pula de novo para essa parte do dinheiro. Eu falei, ô Machado, você não é, tava bom, mas depois. esse eu também fiquei bem perdido. Eu li assim, eu li umas 2 vezes para me entender que ele estava vendendo a sobrinha dele. Eu falei, gente, mas Sim, é isso mesmo que está acontecendo, meu Deus. interesse, né? Interesse dele. O primeiro interesse de ele, pelo que eu entendi, né? De ele ficar perto dela, na tentativa de ficar perto dela de novo, mas não deu certo, né? E aí ele adota uma segunda sobrinha, né? É, Vai entender, vai entender. Acho que é vai isso. entender. O último conto aqui que eu separei que eu queria comentar dele é o Singular Ocorrência, que esse mostra a habilidade do ser humano de fofocar. Que são dois amigos e um amigo falando sobre o caso da mulher que o cara tirou ela da prostituição e que ela traiu ele depois de casado e depois ele foi para outro lugar e não queria levar ela porque ele se sentiu ofendido e que ela se dizia ser esposa dele mesmo tendo traído, depois o cara morre no exterior e ela fica andando pela corte, né, pelo Rio de Janeiro, falando que é viúva do cara sem nunca Sim. ter sido viúva, ter realmente casado com ele. Eu não gostei muito, mas eu achei a forma de ser uma história contada através de dois amigos fofocando sobre a vida da mulher, eu falei assim, não, a construção da ideia eu achei legal, mas o conto Aham. em si eu não gostei muito. Sim. Eu achei curioso porque um dos dois até, de alguma forma, manifesta um certo interesse por essa mulher, né? Mesmo com essa É, questão. com Aí eu essa achei curioso ele história falar. de que ela foi prostituta e um cara tirou ela da prostituição e mesmo fazendo isso ela ainda traiu ele. Eu achei eu achei a Eu, ideia de ser contada por dois fofoqueiros uma coisa legal, mas eu não gostei muito de como o conto desenvolveu. a sensação que eu tive era de estar assistindo uma novela daquelas antigas ao ler esse conto. Não, massa. Mas livro de conto é isso, né? A gente gosta muito de uns, outros a gente não entende muito, outros a gente fala assim, cara, não gostei desse aqui. E livro de conto é isso, não tem muito o que correr. Você quer fazer mais algum comentário? Que a gente já está chegando às 7h10 da noite. Passou rápido o tempo. Passou. Bem, eu acho que eu só quero comentar já do próximo livro. O único comentário que eu tenho para fazer Sim, já é, temos o próximo livro. sim, definido. E, na verdade, eu estava ansiosa para chegar nele, porque quem assistiu o Auto da Compadecida sabe o quão divertido é, né? E agora, assim, a gente que já assistiu, parar para ler, com certeza vai ser uma experiência muito legal. Eu nunca li, né, Paulo? Você já leu, né, que você falou? Já. Eu Vou nunca li, adorar então eu tô reler. muito curiosa. Então Então, é isso, galera.
O pessoal aqui no Facebook não deixou mais nenhum comentário. A gente tem aqui os espectadores acompanhando a gente. Se alguém quiser, nesse tempinho, falar alguma coisa, comentar algo, por favor, sinta-se à vontade para falar. A minha experiência geral sobre o livro do Machado de Assis foi uma experiência bacana, mesmo eu não tendo gostado de alguns contos e ter achado que alguns foi bem arrastado, tem uns contos muito bons que valem muito a pena serem lidos, que foram esses que a gente comentou. E uma coisa é você ler e outra é você achando assim, ouvi o Paulo Attalito falando sobre os contos, tá massa. Não, mano, vai lá ler, porque a experiência de você ler é É muito verdade, melhor. É muito melhor. E também que eu estou super empolgado para reler o Alto da Compadecida. O nosso encontro, então, Thalita, deixa eu até olhar aqui no calendário. Isso, vamos até já deixar marcado aí, né? Deixar marcado. Vai ser no dia 3 de agosto, né? Isso. A primeira segunda-feira. Primeira segunda-feira. O encontro ainda vai ser virtual no próximo mês, né? Sim, acredito que sim. Até agora a gente não tem nenhum posicionamento da Fundação sobre a abertura da biblioteca e das atividades, né, presenciais. Então, por enquanto, a gente vai continuar online. Qualquer novidade, a gente avisa nas redes sociais da biblioteca. Não, tranquilo. Eu acho que nós dois aqui participando mais ativamente, o pessoal comentando, a gente conseguiu comentar bem sobre o livro em 45 minutos. Uau, Eu acho. verdade, né? Legal. E Deu assim, 45 levando em minutos. consideração que só foi nós dois aqui realmente falando, eu acho que já deu um tempo bom, né? E Sim, como sim. o pessoal ainda participou aqui na live e vai ficar disponível também no canal do YouTube da Fundação, Da as biblioteca. pessoas. Da biblioteca, desculpa, no YouTube da Tudo bem. biblioteca, eu acho que vai ficar super tranquilo. Acho que a gente É pode isso mesmo. estar finalizando por aqui. O que você acha? Perfeito. Eu só tenho a agradecer aí pela parceria e já esperançosamente nosso próximo encontro aí para debater o livro O Alto da Compadecida, que eu acho que vai ser demais. Não, Alto da Compadecida é muito bom. Eu vou até reler porque tem algumas coisas que eu não lembro. Então, Sim, pessoal, muito obrigado. A gente está passando por essa situaçãozinha um pouco difícil. A gente sabe que os encontros presenciais são melhores para poder participar de um clube de leitura, mas continuem com a gente, continuem participando do clube. A biblioteca, os livros, esse livro do Machado de Assis, a Thalita me falou que teve saída, então as pessoas estão lendo. Só que é um sim. dificultador um pouco complicado as pessoas poderem estar aqui participando de forma online. A gente entende, mas o importante é ler. E isso está sendo feito. Acompanhe Verdade. a biblioteca nas redes sociais, Biblioteca Salomão Malina. Se você quiser acompanhar mais coisas de ações da biblioteca que ela tem, a Thalita pode falar melhor agora sobre as outras atividades. Eu já deixo o meu convite para vocês poderem participar também. Thalita, pode finalizar, por favor. Tá bom. Então, gente, para quem quiser conhecer mais sobre a biblioteca e também usufruir dos nossos serviços, né? A gente está com serviço de empréstimo delivery. É só solicitar pelo nosso WhatsApp oficial. E aí você solicita gratuitamente, você não precisa pagar nada, é só fazer o cadastro. Então, a gente está com esse serviço ativo, estamos com o clube ativo. Enfim, as demais programações a gente coloca nas redes sociais, no Instagram, que é @Biblioteca Salomão. Nós temos também o Twitter, que foi uma das novidades que a gente trouxe, né? Ser mais uma forma de comunicar com o nosso público. O canal no YouTube também, se inscreve no nosso canal, é simples, é só pesquisar a Biblioteca Salomão Malina, você já acessa. E que mais? Acho que é isso. Qualquer dúvida é E só chamar a gente mesmo. eu só quero agradecer aqui as últimas participações do Arlindo Fernandes de Oliveira, que ele fala parabéns e bom trabalho. Muito obrigado, Arlindo, pela sua participação. E também a Martinha, né? Saudade da Martinha, da gente conversar pessoalmente sobre os livros. Que ela fala muito boa live e agradece a atenção. A gente que agradece a sua participação, Martinha. Mês que vem, a gente vai conseguir te botar aqui na sala para você conversar junto com a gente. E fica o convite também para todo mundo que está acompanhando, que a gente disponibiliza tanto o link aqui da live do Facebook para vocês participarem pelos comentários, como o link para poder participar aqui da sala de bate-papo ao vivo. Então, mês que vem, você pode estar com a sua carinha também aqui estampada, aparecendo na live, conversando com a gente. É isso aí. Então, Thalita, muito obrigado Obrigada. pela oportunidade. Gente, boa noite, boa Boa noite. semana e Até saúde mais. para todo mundo. Obrigada, gente. Tchau.